Falei, Deus, agora que eu sei que o Senhor é real, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu te quero na minha vida, e eu uso isso, me visto assim, eu escuto isso, mas se não te agrada, eu não quero mais, eu largo tudo, eu boto tudo fora. Me vejo caindo, o mundo tá caindo em minha volta, eu tento fugir e me esconder, correr pro outro lado ou desaparecer. Eu sempre ando com a mesma roupa preta, eu quero uma branca, mas me sinto presa, e o meu sorriso parece feliz, mas por dentro é tristeza e o vazio tomam conta de mim. E com 8 anos eu compus a primeira música, e sempre foi assim, já vinha na minha mente tanto a letra quanto a melodia. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Olá, no ar, mais um Descomplica, aqui comigo com a Alessandra Santos. Já se inscreveu? Não? Então já se inscreva, ative o sininho e nos acompanhe até o final. Ó, compartilha com mais 5 aí, porque hoje vai ser bênção, hoje vai ter graça derramada aqui, viu? Então, ó, sinta aí, vou dividir um pouquinho contigo aí. Já comenta, compartilha e nos siga nas redes sociais. Ó, já foi garantir o seu? Ainda não? Na Livrarias Curitiba de todos os shoppings e no site também. E ele, que está no site da editora Bonilaure, se você for fora de Curitiba, esse não está à venda, tá? Esse você só vai pagar o frete. Entra lá no site da editora Bonilaure, vá na loja, peça o seu, você só paga o frete se você for de Curitiba, se for fora de Curitiba. Se for de Curitiba, corre aqui na Cronos Metal e leva o seu e mais um tanto para abençoar outras vidas. Amém? Amém. Bom, hoje vai ser um Descomplica muito especial, gente, porque nós estamos com uma pessoa incrível aqui. Ela é cantora, compositora, publicitária e também motociclista. E ela vai contar tudo pra gente e vai fazer algo inédito que ainda nós não fizemos aqui no programa. Ela é nada mais, nada menos, ela veio lá de Porto Alegre. Ela é Lizzy Rock e Violão. Lizzy, seja muito bem-vinda ao nosso programa Descomplica. Estou muito feliz aqui com a sua participação, com você ter aceito o nosso convite e vim aqui contar um pouquinho da sua história, tocar as suas músicas e dividir aí o que Deus fez na sua vida e contar que nós precisamos ganhar vidas para Jesus, viu? Então, seja muito bem-vinda, se apresente e vamos para cima. Muito obrigada pela oportunidade, Alessandra. É uma alegria, uma felicidade muito grande poder estar aqui, né, contando um pouquinho assim da minha história, que realmente foi uma reviravolta, e tenho certeza que o nome do programa tem tudo a ver comigo e com a minha história e com o que eu falo, que é realmente para descomplicar mesmo, né? Foi algo que realmente Deus descomplicou na minha vida, né? Então, eu vou dizer para vocês, tipo, eu posso errar, às vezes gaguejar, às vezes eu falo rápido, porque eu fico muito nervosa. Só que quando eu falei para Deus, falei, Senhor, eis-me aqui, e a palavra diz que os tímidos não herdarão a terra, né? Eu falei, não, Senhor, então mesmo que eu, né, com medo, com vergonha, né, com timidez, o importante, né, é falar sobre o que Deus fez na minha vida e também tem transformado muitas vidas através da minha, né, do que Deus fez na minha vida. Bom, você é de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. Nascida e moro também. Gosta de um chimarrão? Não gosto. Mas bate, Mas bate, barbaridade, né? Não gosto de chimarrão. Acho que a mistura, porque o meu pai é do Paraná. Ele é daqui do Paraná. E a minha mãe é carioca. Acho que foi essa mistura que não deu certo. Eu só nasci lá. Eu não sou, assim, muito gaúcha, assim. Lá
no dia a dia tem muitas pessoas que usam bombacha? Não. Não Eu tem não conheço muita. Porto Alegre, não conheço o Rio Grande do Sul, né? Acho que 1% da pessoalmente, população só que usa. mas ainda tem. Nesse Os mês raízes usam. tem os de raízes usa, mas especificamente nesse mês de setembro, muita gente está usando, acho que 60% da população, por causa da semana farroupilha, né? Ah, aí que sim, legal, aí tá o tendo pessoal festa. tá tendo festa. E a galera fala mesmo assim, a pessoa fala barbaridade, Fala, a gente tchê, fala, mas que bate. barbaridade, tchê. Então fala muito. A gente Tem, fala. tem um cantor famoso que é de lá, né? Que toca essas moda de viola. Como que é o nome dele? Tem o Gido de Freitas, Não, tem o Teixeirinha. Teixeirinha. Teixeirinha, é. Aqui, Da Zona Sul de Porto Alegre, é pertinho onde eu moro. às vezes eu vou nas festas que tem na chácara do nosso padrinho e é só música do Rio Grande, como eles chamam, né? Eu Música cheguei a ser de gaúcha. CTG, dançava música, né, tradicionalista, sendo roqueira, mas, né, tradição, né, dançava lá no CTG, é muito legal, uma tradição muito legal, uma cultura, né, muito forte, assim, muito legal. E você entrou pro gênero cristão quando? Porque o rock, há um tempo atrás, ele era um gênero, não sei como é que um outro gênero. Agora que saiu, não sei quantos anos tem o rock cristão, você entrou nessa como? Um chamado? O que houve? Primeiro que eu não era cristã, né? Eu não era cristã, na verdade eu era ateísta, eu não acreditava em Deus e eu não gostava de Deus. Uma vez eu risquei uma Bíblia dizendo que Deus era uma farsa, que Deus era uma fraude. Mas eu creio que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Mas eu cresci num ambiente de motociclismo. Meu pai é motociclista dos Abutres. Ele é, na verdade, aposentado militar, ele é da reserva. E ele literalmente, né, trabalhou 30 anos no exército, na PE, pilotando moto, pilotando Harley Davidson. Ele era batedor da escolta. E aí, quando eu chegava em casa, ele tinha a oficina dele também. Ele gosta muito, né? Realmente, ele gosta muito de moto. E aí, eu cresci ali na oficina dele, ouvindo rock and roll, né? Eu já gostava ali de rock. Entrando em contato com os motociclistas do grupo dele. Toda semana tinha reunião, e eu ouvindo rock and roll, e o estilo, e colete, né? E cor, e gostava já do estilo. Mas não gostava, assim, da religião em si. Eu sentia, quando eu era criança, que existia Deus, assim, sabe? Mas aí depois na adolescência, eu quer saber, Deus não existe. Eu tive uma infância difícil, minha mãe faleceu cedo, eu tinha 9 anos. Ela tinha uma doença muito séria, que era uma psicose maníaco-depressiva. A gente viu coisas assim que realmente parece de filme de terror, eu e minhas irmãs vivíamos. E aí, isso me causou muitos traumas que eu pensei, não, Deus não existe, né? Eu pensava, me sentia sozinha, né? E pensava, não, Deus não existe e me assumi como ateísta. E no ensino médio, quando eu tinha ali 15 anos de idade, cheguei no fundo da sala, assim, que eu estava chegando numa cidade nova, eu tinha mudado de cidade. Aí eu tava com uma camiseta de banda de hardcore, que é Bad Religion, que é uma cruz contra, que eles são ateus. Toda roqueira, né, do estilo. E eu, vou sentar aqui no fundão, porque eu sou do mal, né? Eu dizendo, achando, né, que eu sou do mal. Não acredito nesse Deus. Aí vi uma menina sentada bem lá na frente, assim, eu vi, assim, um cabelo bem comprido e a saia comprida. E eu sabia que era crente, entre aspas, né? Porque quando eu era criança, eu ia com a minha mãe, assim, forçada, né? Minha mãe levava a gente. E eu pensei, aquela crente lá, eu que tive preconceito até. Aquela crente lá vai achar que eu sou do mal, né? Então ela nem vai chegar perto de mim. Isso mesmo, que não chegue perto de mim mesmo, que eu não quero saber desse Deus, desse Jesus. Ela que não venha falar, Jesus te ama ou Deus te abençoe, que eu não quero saber disso. E ela, pelo contrário do que eu achava isso por outras pessoas fazerem acepção e me olharem torto. Uma vez me perguntaram por que eu não acreditava em Deus. E eu disse que para mim não existia nenhuma comprovação de que Deus existe. Só que na verdade é pela fé, né? Depois eu soube disso. E essa minha colega, ela me tratou com tanto amor e carinho, que eu não tinha assim também na minha família, né? Mas com tanto amor e carinho, aquele amor que me constrangeu, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela nunca falou de Jesus, nunca mostrou a Bíblia, nunca falou de versículo nenhum. Na sala de aula, eu estava com umas fotos mostrando para umas colegas minhas com uma guitarra. Não era minha, mas eu gostava muito já de guitarra. E ela viu com a foto com a guitarra e ela tinha uma guitarra. Ela tinha ganhado de 15 anos do avô, que ela tocava na Assembleia de Deus com a guitarra. E ela me convidou para ir na casa dela só para ver a guitarra. E eu não sabia que através de uma guitarra Deus ia mudar tudo. Fui na casa dela, vi a guitarra dela. Deu, que legal essa guitarra. Ela pegou a guitarra, começou a tocar um louvor e eu pensei, agora ela vai cantar essas músicas de crente, né? Mas, ela
tão querida, né? Eu vou respeitar, né? Vou ouvir. Aí ela tocou o louvor do Voz da Verdade. Para quê? Para que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Quando ela tocou na guitarra e cantou, na hora eu senti a presença de Deus, eu enchi os olhos de lágrima e eu pensei, eu não quero chorar, né, na frente da menina, né, mas eu sabia que Deus falando comigo, eu sou isso que tu tá sentindo agora, essa força, esse poder e esse amor, eu sou Deus. E eu fui para casa pensando, Deus existe e é isso, e eu já comecei a falar com ele. Eu falei, tá bom, Deus, eu te quero, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Do nada. Do nada, assim, tipo, quando eu senti, através da música que a minha amiga cantou e tocou, eu senti a presença de Deus. Quando eu fui para casa, eu fui falando para Deus, sozinha, na rua, e conversando e falando para Deus, que eu tinha certeza que aquilo que eu sentia era Deus, então eu já comecei a falar com ele. Eu falei, Deus, agora que eu sei que o Senhor é real, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu te quero na minha vida. E eu uso isso, me visto assim, eu escuto isso, mas se não te agrada, eu não quero mais. Eu largo tudo, eu boto tudo fora. E Deus fez isso. Quantos anos você tinha? 15 anos. E eu fiz isso. Eu senti porque, assim, naquela época, pra mim, o estilo, eu me escondia no meu estilo e no preto que eu usava. Pra mim era pra mascarar a tristeza, sabe? Eu me agarrava naquilo, no preto e no estilo e no rock, para poder me esconder naquilo. E eu conto na minha música Metanoia, né, sobre isso, sobre até essa mudança de roupa, porque eu vi as pessoas... as correntes, né? Também. Eu já escutei. Essa mesmo também. Porque eu vi as pessoas usando outras cores de roupa, eu achava bonita, eu queria usar outras cores, só que eu não conseguia, porque eu me sentia presa naquilo, no preto. E eu realmente larguei tudo, botei coisas fora, pôster, CD, não que seja errado, só que eu tinha que fazer essa limpeza em mim. Eu abri tudo, abri mão de tudo que eu era, de tudo que eu gostava. E aí, quando eu mudei, Deus mudou meu coração, que eu permiti, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor mude meu coração. Eu quero ser exatamente o que o Senhor quer que eu seja. E eu também quero, Deus, que o Senhor possa usar minha vida de alguma forma, que quando eu fizer alguma coisa, quando eu tocar ou cantar, que as pessoas também possam sentir a tua presença e serem transformadas assim como eu. Só que, Deus, eu não sei cantar. E eu queria muito fazer aula para poder fazer para ti de forma excelente, cantar de forma excelente. E sabe o que aconteceu? Nessa época, eu usava aparelho ortodôntico nos dentes. E era pelo plano de saúde. Eu também tinha um plano de saúde da época militar, né? Pelo meu pai. E porque eu queria fazer aula de canto, só que eu não tinha dinheiro. E aí a minha dentista falou, Lizzy, tu vai ter que fazer fonoaudióloga, para corrigir, né? Senão tu vai tirar o aparelho e vai voltar os teus dentes por causa da postura da tua língua. Comecei a fazer fonoaudióloga pelo plano de saúde. Mas era tão chato, fiz um tempo, né? Resolveu. E aí, o dia que eu cheguei, eu estava disposta a desistir das aulas, né? Das sessões de fonoaudiologia, porque eu achava muito chato. Antes de eu falar qualquer coisa, a fono falou assim pra mim, Liz, eu não vou mais poder te atender por uma questão pessoal, mas tu me comentou que tu tá indo numa igreja e tu tá assistindo os ensaios da igreja. Sim, eu só assisti, eu não tinha noção de nota, de nada, então o pastor nem podia nem me botar pra teste, eu só assistia. Mas essa outra fono, Liz, que eu vou te passar, ela é especializada em técnica vocal. Então, talvez ela possa te ajudar. E resumindo, gente, sim, eu comecei a ter aula de técnica vocal pelo plano de saúde. Isso você já tinha quantos anos? 16. 16, um ano depois. Isso, eu já tinha me batizado. Mas foi muito rápido, então. Sim, aí até não foi na igreja da minha amiga. Porque aí Deus nos cercou, né? Os colegas da minha irmã mais velha, aí tinha uma igreja presbiteriana bem na frente da nossa casa. Convidaram a minha amiga a minha irmã para ir na igreja e eu fui junto. E eu gostei, o pessoal gostava de rock, lá o pastor gostava de rock, o pessoal gostava. Quando eles viram que eu era roqueira, já vieram me apresentar CDs do P.U.D., do Tourniquet. Inclusive, meu pai olhou, você tá indo na igreja, mas tá ouvindo Metallica, porque ele tinha essa concepção também de que cristão não poderia ouvir rock. Eu nem sabia que existia rock cristão, meu pai também não sabia até eu entrar nesse meio, né? Então, realmente, foi uma quebra de corrente, uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma transformação. Então toca um pouquinho dessa metanoia, do refrão tocar, dela. Então, vou tocar, então, essa. Para eles entenderem o que é. Me vejo caindo, o mundo tá caindo em minha volta. Eu tento fugir e me esconder,
correr pro outro lado ou desaparecer. Eu sempre ando com a mesma roupa preta. Eu quero uma branca, mas me sinto presa. E o meu sorriso parece feliz, mas por dentro é tristeza e o vazio tomam conta de mim. Eu não quero mais. Deus, onde está você? Deus, onde está você? Eu não aguento mais, preciso de você. Deus, onde está você? Deus, onde está você? Eu não aguento mais, preciso de você. Menina, glória a Deus, hein? Tem mais uma parte nessa música, não sei se quer que... Mas queremos, é no teu tempo. Gente, essa parte aí já é um apelo, que a pessoa canta e ela já vai falando, fazendo esse apelo e pedido para Deus junto, que aí é assim. Me completa, Jesus, transforma o Espírito Santo. Eu não aguento mais, preciso de você. Me completa, Jesus, transforma o Espírito Santo. Eu não aguento mais, preciso de você. Me completa, Jesus, transforma, Espírito Santo. Eu não aguento mais. Deus, onde está você? Deus, onde está você? Eu não aguento mais, preciso de você. Deus, onde está você? Deus, onde está você? Eu não aguento mais, preciso de você. Ó, arrepiou. Você é autora. Autora. Hoje você tem quantas músicas de autoria? Lançadas Autorais, nas plataformas são 5. 5 já assinada, Lizzy. Sim, aham. Estão nas plataformas, clipe. E eu tenho mais umas 8, assim, também prontas. E aí, é tão engraçado que às vezes eu tô lendo a Bíblia, orando, e começa a sair outra música. Eu falei, Deus, calma, eu preciso lançar primeiro essas, que eu não lancei ainda. E Deus, vai anotando, vai anotando. E qual foi a primeira? Essa, A Metanoia. Metanoia. Quando eu tinha 17 anos, foi quando eu me converti. Mas você não, até 16. então não sabia que se tornaria compositora. Como que aconteceu esse lance? Bom, desde criança eu gostava muito de me expressar através de músicas, assim, de canção. Inclusive, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fingia que eu era o rádio do carro, porque eu adorava cantar. E com 8 anos eu compus a primeira música. E sempre foi assim, já vinha na minha mente tanto a letra quanto a melodia. Essa música Metanoia, que eu fiz em 2007, ela não mudou em nada. Depois eu só coloquei as cifras. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu não sei cifrar a música, eu preciso pelo menos o mínimo para eu conseguir tocar. Consegui daí cifrar. E aí, olha o que aconteceu, olha. E tudo foi você que fez? Eu que fiz, sozinha. Aliás, Deus, né? Deus e você. Mas o que aconteceu? Eu era estagiária numa farmácia, meu primeiro emprego, eu estava no estoque, anotando os produtos que eu tinha que descer para a farmácia. E aí, na hora, veio assim na minha mente o meu testemunho, porque eu recém tinha me batizado. E veio meu testemunho e também um ritmo que eu gosto, né? Punk rock, hardcore, o estilo. E comecei a contar ali o que tinha acontecido comigo e falando, Deus, eu preciso de você, né? Me completa Jesus, e contando o que tinha acontecido. Aí eu gravei, anotei a música, aí passava um tempo, eu olhava a música, essa música é muito ruim, não vai dar em nada, eu amassei e jogava fora. Passava um tempo, vinha na minha cabeça. E eu falei, tá bom, Deus, o Senhor quer que eu grave, né? Passou muitos anos, passou 13 anos. Quando chegou em 2020, bem no ano da pandemia, não sei porquê, mas quando chegou em 2020, Deus falou assim pra mim, pega a tua música, pega todo o dinheiro que tu tem, era um pouco mais de R$1.000 na época que eu tinha, e grava essa música. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu peguei todo o dinheiro e usei pra música. Eu não sabia o que eu ia comprar no outro dia pra comer. Só que quando Deus te manda fazer algo, Ele te sustenta. Quando eu fiz isso, que eu não tinha R$1 pra comprar qualquer outra coisa, chegou a minha irmã cheia de compras do mercado. Olha aqui, Lica, eu comprei até o shampoo. Esse shampoo tava na promoção. Era o shampoo que só eu e Deus sabia que eu queria, que era mais caro. Não faltou nada. E olha o que aconteceu. Aí depois que saiu essa música, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer com essa música. Eu nem sabia como gravar.
o que eu faço com a música agora? E Deus falou assim pra mim, tu vai adicionar e mandar pra perfis de pessoas, bem fácil, que o foto, assim, que é tatuado, que é roqueiro, que é ateísta, que é satanista, pessoas, assim, que Te eram deu a como tu. direção para você mandar. Aquelas pessoas. E eu comecei a mandar. E muita gente, nossa, Liz, que legal essa tua música, essa música vai curar muita gente. Essa Era música... só voz e violão. Não, eu paguei guitarrista, baixista, o melhor estúdio. Com R$ 1.000. É que deu seus milagres, né? Eu consegui um produtor que também era cristão e foi perguntando, tava todo mundo precisando de dinheiro na pandemia, né? E aí eles falaram sobre o projeto, né? Que eu não tinha assim muito, e aí eles foram aceitando o valor que tinha e saiu, no fim, sabe? saiu. E o interessante, Deus, assim, olha, é tão incrível. Depois que eu lancei essa música, Deus falou assim pra mim, tá, agora tu vai gravar essa música em inglês, porque eu quero que a linguagem internacional, eu quero que o maior número de pessoas ouçam, não vai ser só Brasil. E eu falei, Senhor, eu não sei cantar português. E ele falou, vai. E aí eu consegui meu professor de inglês, ele traduziu, não cobrou, ele ofertou, sem saber, ele nem é cristão, né, mas ele ofertou, traduziu a música, ele também era músico, foi lançada em inglês, ficou mais self, que é sobre mim, né, sobre meu testemunho, a música ficou mais self, gravei o clipe sozinha. E aí, a moça que gravou o clipe, o primeiro da Metanoia, ela era deficiente auditiva e eu creio que Deus, né, deu direção para ela quis fazer um clipe à parte com Libras, para que o maior número de pessoas fossem alcançadas também. E aí, nessa divulgação, né, da Metanoia, teve uma pessoa no direct que eu estava divulgando e mandando, que me perguntou, Liz, tudo bem, escreveu errado, porque eles não escrevem assim certo, né? Tem, por um acaso, versão com Libras, é porque eu sou deficiente. E eu falei, tem versão com Libras, e mandei para essa pessoa, porque ela tinha pedido. Então, quando Deus fala faz, a gente faz, Deus sabe por quê. Eu não sei por quê, mas eu confio nele. É o que Paulo falou, viver é Cristo e morrer é lucro. Por isso que às vezes eu chego em algumas igrejas e falei, não, mas como assim, gente? Jesus não é isso. É porque as pessoas vão porque estão acostumadas a irem. Mas é por isso que a música é metanoia, que é uma mudança, uma transformação, né? O significado é uma transformação. Porque quando eu conheci Deus, eu fiquei apaixonada. Mas a tua transformação, a tua metanoia foi por uma opção. Você decidiu, você conheceu e é isso que eu quero para viver minha vida. Muitas pessoas no dia de hoje, Lise, elas esperam passar por alguma tormenta para conhecer o Deus que nós conhecemos uma vida. Né? Eu já conhecia Jesus antes da minha dor. Eu conheci ele muito mais quando cheguei no meu momento de dor. Mas eu já conhecia ele. E eu sempre falava assim, Senhor, não me deixe ir pela dor. Eu estou aqui. E vendo, né, a tua personalidade, vendo a minha personalidade. E hoje, através do estúdio, eu estou tendo a oportunidade de conhecer muitas pessoas diferentes. E cada uma vem e conta de Jesus e de Deus, o que ele fez na vida dela de uma forma diferente. Que eu tenho conhecido muito mais o Senhor nesses momentos, porque tá quebrando paradigmas na minha vida, sabe? E eu tenho certeza que essa mistura de pessoas diferentes que nós estamos trazendo no estúdio, através do Descomplica, são para que o mundo veja que o Senhor age na vida de qualquer um, independente do gênero, independente da forma que se veste, da forma que é. Deus é Deus, Ele é um só nas nossas vidas. E a forma que eu estou vendo você falar do nosso Deus é o Deus que eu já vivi. Porque dentro das minhas imperfeições, outro jamais iria me aceitar. Né? A gente é falho, pecador, impuro, imperfeito, e ele vem cuidando de mim do meu jeito, e assim como você. Então, a diferença hoje de muitas pessoas lá fora é que nós conhecemos um Deus e optamos em caminhar com ele. Né? Eu conheci através de uma música, você viu como a música te transformou. Então, a sua metanoia foi uma decisão. Você aceitou ser transformada. E por isso, e a sua obediência, né? Porque não adianta você ser transformado e não obedecer. E eu percebi que você tem obedecido. Mais uma curiosidade. Como que é num dia não, né? Numa hora você ser uma ateísta e na outra hora, e minutos depois,
acreditar. Eu digo me emocionar, porque realmente foi uma loucura. Porque quando eu cheguei em casa, eu mudei completamente, eu não era carinhosa, eu vendo o erro dos outros, azar o teu, né? E a minha madrasta, na época, viu que eu ia lá dar boa noite, dava um beijo no rosto dela, no meu pai e tudo, nas minhas irmãs. E eu começava... Gente, olha só. A minha mãe tinha psicose maníaco-depressiva, a gente passou coisas horríveis. Eu nunca fui num psicólogo, né, tinha plano, mas ele nunca tinha oferecido. A minha madrasta me viu ajoelhada no chão, com as mãos levantadas, orando. Ela começou a rir, debochar e falou pro meu pai. E sabe o que meu pai falou depois pra mim? Ah, Lica, tu tá precisando de um psicólogo? Tá tudo bem contigo? Tu quer ir no psicólogo? Porque a mudança foi transformadora. A pessoa que era triste começou a ser feliz. A pessoa, sabe, começou a ter vida. Eu comecei a ter brilho, porque eu vivia realmente como a música fala. Eu não queria viver, eu sobrevivia. Eles começaram a ver uma mudança. Não que fosse ruim, mas foi tão transformadora que meu pai perguntou se eu queria ir no psicólogo. Eu falei, não, pai, tá tudo bem. Eu entendi a preocupação dele, não julguei, não falei nada. As minhas irmãs também. Olha, eu comecei a ler tanto a Bíblia. Que aí eu falei, nossa, isso é verdade. Isso é verdade. E aí no ensino médio, meu professor de literatura começou a ler os meus textos, né? E falou para todo mundo, nossa, agora nós temos uma literária na turma, porque mudou todo o teu vocabulário, tá tudo, nossa. Porque, claro, a Bíblia, né, é um manual de instrução, realmente, como eu digo numa música minha, né? E eu comecei a mudar toda a minha conduta, toda a minha vida. Aí eu falava com minhas irmãs alguma coisa, só que eu não percebia. Eu falava algum versículo, eu falava de Jesus, eu falava de Deus, a ponto da minha irmã mais velha falar, ai, tu só fala de Jesus, só fala de Deus, que coisa chata, que coisa chata. Aí eu entendi, e aí eu não falei mais nada, eu só orava pela vida delas, que depois elas vieram também se batizar e se converter. Só na base da oração. Tá. Você foi a primeira. Foi a E primeira. da sua família, mais alguém foi? As minhas duas irmãs, a mais velha. Hoje as duas É. acompanharam o seu ritmo. E Sim. seu pai? Ainda não. E a sua madrasta? Ela disse, ela não é mais casada com meu pai, mas ela disse que ela começou a ir numa igreja. Eu acho que ela não se converteu ainda, né? Não sei, mas ela começou Ela numa só igreja. se convenceu. É. Eu tenho um versículo para isso. Bem-vindo pro Caio, Elise. Bem-vindo. Bem-vindo. Vai ser Oi, o... oi, 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 A Elise, gente tava tudo conversando bom? já sobre a palavra Pois é, metanoia, a gente tava veio me falando. conversando, foi bem bacana. 1 Coríntios 1:27, parte B. Porque Deus traz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Verdade. Né? Tem versões que falam das coisas fracas para confundir as fortes. Né? Mas eu prefiro essa versão, das loucas para as sábias. Né? Ele pega uma pessoa que não tem objetivo nenhum, né? No caso da Lise, no caso de Paulo, entendeu? E transforma... Da Alessandra, do Caio. Sim, mas eu falo de Paulo por quê? Eu gosto muito da história de Paulo. Eu também. Eu gosto muito. Por quê? Porque foi um cara que andou com os discípulos no final, mas perseguia eles, mas foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Porque depois dos apóstolos vem as cartas paulinas. Para você ver que engraçado, né? Porque assim, ó, Jesus teve 12 apóstolos e o que mais escreveu não caminhou com ele. Ele Na verdade, nem caminhou viu. nos bastidores, não né? viu, Porque mas ele era... Não viu. Porque a única oportunidade que Paulo teve de ver Jesus, Jesus cegou ele. Mas porque ele era perseguidor. Sim, mas é isso que eu estou falando. Mas ele- Antes de Paulo ficar cego, Paulo esteve frente a frente com Jesus e não o reconheceu. Então, aí que você vê, do meio dos 12, não podia ser um dos 12 ter escrito que viveu de verdade e viu. Pois Né? só escreveram os evangelhos, né? Só escreveram os evangelhos. E alguns ainda, né? Não são todos que escreveram. Mas agora as cartas paulinas são as cartas mais fortes. Porque fala de perseguição, quando Paulo, antes de conhecer Jesus, fala do sofrimento que Paulo teve, das chagas que Paulo teve, das dificuldades que Paulo teve, mas fala do cuidado que Paulo teve, a gente pode ver com Timóteo, né? Fala da perseverança que Paulo teve, da persistência que Paulo teve. É como ele é na nossa vida. Porque, por exemplo, igual foi na sua vida, teve o Paulo antes e o depois, né? Antes de conhecer Jesus de verdade e depois... Totalmente transformada. Cara, mas não tem pra ninguém. Fala pra mim que Não. quem... Quando a gente... Vamos falar o cristão, né? Porque crente até o bicho feio é, né? O cristão, de verdade, ele não fica mais bonito?
Com E eu não sei, certeza. ultimamente eu tenho me achado linda. Não, não sei se é um versículo, mas assim, olha, de Né, tanto Caio? falarem, e eu acredito nisso, que a presença de Jesus formoseia o rosto, né? Sim. Aham. Porque as pessoas, olha só, pra ver como é verdade, teve um dia que eu tava atendendo, ou a luz de Cristo, eu tava atendendo na farmácia, e eu atendendo um rapaz e tudo dele, moça, desculpa te perguntar, mas tu é cristã, né? E eu falei, só porque dá pra ver na tua cara. E eu pensei, glória a Deus. É um brilho diferente. É Eu não não. sei te explicar, mas É, na a verdade eu presença. me sinto até mais bonita, sabe? Eu também me sinto muito bonita. Eu não sei. Fala, E- nós mas estamos é- bonitos, Caia? Tamo Olha, a Bíblia diz que eles comparam vocês com a rosa de Saron. É verdade. bonita? Verdade. Né? E a Rosa Então, de Sarão é a igreja de Jesus, não é? A noiva, não é? A noiva. Não, olha só, e falando em noiva e ler Bíblia e contato assim direto. Eu ia na igreja, mas não era sempre que o meu pai deixava eu ir. E a minha madrasta também não deixava eu ir, que ela não queria que eu virasse crente, assim, né? Mas, gente, olha só, a primeira oração que eu fiz. Olha só como Deus é poderoso. Eu falei, bom, agora que eu acredito em Deus, eu vou orar. Primeira oração que eu fiz, eu tava em cima, a gente tinha um monte de irmão, era 2 biliches, eu dormia sempre no biliche de cima, fui lá orar. Falei, Senhor, eu quero pedir 2 coisas. Falei que eu era de CTG, né? Daí nessa época, não por nada, mas eu não tava mais indo. Aí ficou o meu vestido da invernada, que era tipo um uniforme, né? O meu vestido que eu queria vender para comprar outras coisas. E outra coisa, tinha uma moça da igreja, uma senhora da igreja, muito querida, que ela nos acolhia na casa dela, conversava, ela vendia roupa, dava roupa nova para nós. E o meu pai achava que ela tinha algum interesse, assim, que ele não sabia que existiam pessoas bondosas que poderiam nos tratar bem. E eu queria muito que essa nossa amiga da igreja, ela fosse lá conversar com meu pai para se apresentar. E também queria vender esse meu vestido. Coisas supérfluas, assim, né? Meio a tanta coisa. Mas eu orei exatamente essas 2 coisas, pedi essas 2 coisas para Deus. E aí, quando eu terminei, eu pensei, eu sei que Deus é poderoso para fazer e para cumprir, eu sei. Mas quem sou eu na fila do pão, pensando, né? Quem sou eu que acabei que fazia um monte de coisa, que risquei a Bíblia? Eu não sou ninguém. Eu pensei, ou vai acontecer, mas vai demorar muito, que Deus tem outras coisas mais importantes para fazer do que atender esses pedidos que nem são nada. Ou não vai acontecer porque eu não sou ninguém, né? Por que Deus vai fazer uma coisa para mim? Ele pode fazer para outras pessoas, né? Quando eu desci da cama, veio uma irmã minha. Lica, fulano lá do CTG tá aí que ela quer comprar o teu vestido. E veio minha outra irmã. A Vera tá aí, ela quer conversar com o pai, ela quer se apresentar. Na hora, eu sei que é no tempo de Deus, só que na hora, Deus quis falar, eu posso fazer e eu quero fazer agora, porque eu sou o teu Deus, eu te amo, eu sei que tu entregou tudo, o teu coração é meu. E eles fez na hora. Fora que depois de uma situação que meu pai me proibia, minha madrasta não deixava eu ir na igreja, eu falei, eu queria tanto ir na igreja hoje, mas eu sei que, primeiro, que não tem ninguém em casa para ficar com a minha irmã. Eu preciso esperar ela chegar e o mais difícil, ela vai ter que deixar eu ir. E o Espírito Santo se arruma. Que quando tu terminar de se arrumar, ela vai chegar a tempo e ela vai deixar tu ir. E eu, tá bom, foi tão insistente aquela voz, assim, que eu tava aprendendo a escutar o Espírito Santo, eu me arrumei. E eu falei, tudo bem, ela vai chegar, mas ela não vai deixar eu ir, Senhor, ela não vai deixar eu ir, eu quero... E Deus falou assim, quando tu estiver terminando de pentear o teu cabelo, ela vai chegar e ela vai deixar tu ir. E ela chegou, era um Fusca na época, um barulhão, né? Chegou, né? Aí eu falei pra ela, posso ir na igreja? Pode ir. Como se ela sempre deixasse. E eu fui assim, sabe, eu tava anestesiada, conhecendo esse Deus. Eu sei que eu me senti tão amada, tão importante para Deus. E é justamente isso que Deus fala em João 3,16, né? Ele morreu no nosso lugar. Ele é por todos, ele não faz acepção, ele nos ama igualmente. É a gente que se afasta dele. E como eu estava próxima dele, né? Não tinha como ele não fazer. Principalmente com um pedido desse, né? Agora, cantora, compositora e me conta, motociclista. Motociclista. Eu digo que tá no sangue, né? Que meu pai é motociclista. Trabalhou 30 anos em cima, né, de uma moto na PL, era batedor da escolta. E aí, quando chegava do serviço, ele tinha oficina em casa e eu ficava lá com ele. Ou levando café, ou limpando a oficina, limpando o banheiro. Tava sempre perto ali junto, ele arrumando as motos. E aí, só que só depois de adulta, né, que eu fui realmente tirar a carteira de moto. Que ele não quis me ensinar, porque é perigoso, né, também. Tirei a carteira de carro, eu achava que era legal. Que louca para dirigir carro, né? Rodei 4 vezes, passei na 5ª vez. Mas não achei graça, sabe? Quando fui tirar a carteira de moto, passei de primeira, zerada, e me apaixonei. Eu já gostava antes, né? Mas me apaixonei. Falei, meu Deus, isso aqui é melhor do que qualquer coisa. Acho que melhor que dirigir avião, pilotar avião, talvez. E gosto. Tenho moto. Tem moto? Tenho moto. Ganhei do meu pai uma moto. Tem grupo? Por enquanto eu não tô em nenhum, já quis participar, tem um que é de São Paulo, Rio de Janeiro, muito legal, que é Garotas do Asfalto, bem legal.
Ainda não tô em nenhum, mas gostaria, assim, muito de participar. Eu sei que vai ter vários, né, também no evento. Teve, né, da Praise Rock, vai ter vários. Tem os cristãos, né, tem os motociclistas cristãos também. Aqui em Caio, Curitiba tem bastante. Tem alguma curiosidade? Pergunta tudo. Aqui- Vamos, ou ela aqui- canta mais uma? Eu acho que ela canta, eu acho que ela dá mais um spoilerzinho, Tem mais. né? Qual Mas você mais gosta? O Aldo que tá junto na organização do evento, né? Ele conhece bastante, inclusive ele faz parte de um. Ele não é motociclista, ele diz que ele vai com o quadriciclo dele, né? Que é o carro. Ah, Porque ele não pilota a moto. Mas ele faz Mas parte da galera. Ele faz parte do pessoal, ele ganhou o colete, né? Só que ele chega de carro. Sim, ele é diferente. É que com todo o movimento que ele faz, o Aldo também curte muito essa vibe do rock, eu também curto essa vibe do rock, né? O Aldo é um amigo meu há muitos anos já. E a gente já fez alguns trabalhos juntos referente à música, por mais que eu não seja músico. Nem ele. Mas a Mas gente sempre gosta tá muito. junto. Sempre tá junto nessa vibe e é muito bacana. E é muito legal. Eu já participei de alguns eventos dele, gente, que encheu de motociclista. Encheu de motociclista. Inclusive, ele tem um projeto chamado Som das Tribos, que ele tá junto com o pastor Marquinhos, que é de uma igreja lá do Sítio Cercado, que é motociclista. Então é muito bacana. Ah, que Assim, legal. dúvidas, curiosidades, não porque a gente veio conversando tudo, né? Mas assim, a tua vibe já veio desde sempre com isso, e a gente já vê isso em você, né? É explícito no teu rosto isso. Olha, você bem, olha com todo o meu coração. É em pouquíssimas pessoas que eu vejo Jesus. De verdade. Porque falar que confia em Jesus, mas não, a gente não sentir, é muitas pessoas. Mas é de verdade. E as pessoas que eu enxergo Jesus, é muito poucas pessoas que eu vejo dentro da igreja. Porque eu aprendi uma coisa na vida, eu não confundi homens da igreja com homens de Deus de verdade. Porque às vezes Deus usa alguém mais lá de fora do que alguém lá. Mas em você, de verdade, do fundo do meu coração, dá para sentir. Igual muitas pessoas sentem em mim. Porque ele já teve muita misericórdia. Misericórdia. O amor do Senhor é muito forte na minha vida. E quando a gente sabe que Ele pode, a gente enxerga em quem tem de verdade. E eu vejo Jesus em você. amém. Não, Agora e é O hoje- verdade. amor de verdade. Quando eu comecei a cantar nos casamentos, porque eu sei que tudo o que eu fiz e o que eu aprendi é para ele. Quando eu ia louvar na igreja, no grupo da igreja, antes de eu subir no púlpito, no palco para cantar, eu falava: Senhor, se o Senhor não for ser comigo, eu não vou subir, porque é só para o Senhor fluir na minha vida. Eu não tenho outro motivo, não é, para cantar. Eu tenho prazer na tua presença e o Senhor faz o que o Senhor quiser na minha vida. E as pessoas iam na igreja para ouvir. O primeiro casamento que eu cantei, muito tímida, eu tava com o olho fechado. E foi assim, a moça veio me convidar, acho que eu não cantava assim publicamente, abertamente, eu era muito tímida. Ela veio me convidar para cantar no casamento dela e antes de eu dizer não, Deus falou: eu que vou te usar, não diz não. Eu falei: tá bom, Senhor, mas é só porque o Senhor vai ser comigo. Aí cantei no casamento, eu tava com tanta vergonha que eu tava com o olho fechado. Mas todo mundo veio me elogiar depois: bah, tu conseguiu me emocionar, e me elogiando. E eu não conseguia dizer nada além de glória a Deus, porque é isso que eu sinto, porque a glória é dele. E teve pessoas, aí são as pessoas convencidas, né? Que era da igreja de muitos anos, porque era da família. Ai, tu tem que agradecer que eu tô te elogiando, não dizer glória a Deus. Eu pensei: meu Deus, ela disse que é crente ainda. Eu não Você conseguia entende? falar obrigado, porque eu sabia que não era mérito meu. Nunca é nosso. Nunca é nosso. E é por isso que eu tô aqui. Quando eu vi a oportunidade, Exatamente. eu falei: Senhor, eu preciso, né? Eu sinto essa vontade que as pessoas têm nada contra, mas tem pessoas que querem fama, que querem ser elogiadas, prestigiadas, né? Tudo bem, tudo certo. Só que o que eu sinto, eu preciso gritar o que Deus fez na minha vida, né? Eu Eu também. preciso fluir. Por isso que eu da faço tudo presença que eu dele. faço, viu? Porque É. nós temos um acordo e ele me fez um pedido. E eu preciso obedecer. Porque ele falou assim: o dia que você não obedecer é o dia que você perde. É, exatamente. E ele isso. falou comigo. E ele, na verdade, ele sempre fala comigo. Mas tirando a metanoia, tem mais alguma que você gosta muito? Tem uma que é tão Então toca aí pra especial, nós. que eu tava ensaiando terça-feira agora, eu tava fazendo aula de canto, né? E o meu professor, ele não é cristão, assim, né, de convertido, coisa e tal. Mas eu toquei a música pra gente ensaiar assim junto, e ele: nossa, Liz, que linda essa melodia. Eu contei pra ele, essa melodia, eu tava andando na rua e falando pra Deus, falei: Senhor, tu é tudo pra mim.
eu não sou nada, mas mesmo assim o Senhor me fez filha amada. E saiu uma música na hora. E aí eu até toquei o ano passado em Minas Gerais. Não gravei ainda, mas o pessoal gostou bastante. Acabou ficando assim mais adoração, né? Aí eu quero muito, né, compartilhar com vocês também essa. Normal. Que saiu do fundo do coração, assim, É para Deus, né? é Numa contigo. oração. Jesus é tudo pra mim, eu não sou nada, mas Ele me fez filha amada. Jesus é tudo pra mim, eu não sou nada, mas Ele me fez filha amada. E eu vou me esvaziar, eu vou deixar Cristo entrar à sua mesa, vou me assentar, eu vou me esvaziar, eu vou deixar Cristo entrar à sua mesa, vou. Jesus é tudo pra mim, eu não sou nada, mas Ele me fez filha amada. Essa é Vou chorar, minha gente. Vou chorar. O que inspira você no seu dia a dia? Existe algum pensamento que faz parte da sua jornada, além da decisão de caminhar com Jesus de forma diferente? A única motivação realmente é fluir da presença de Deus e tudo. Eu trabalho com outras coisas, marketing, publicidade. Eu penso assim, o que eu vou fazer hoje, né, nesse trabalho? E aí Deus falou, eu vou te usar em várias áreas diferentes para que as pessoas te vejam na minha vida. E quando eu chego para atender alguém, ai, Liz, tu tem uma luz tão grande, olha aqui, ó, já encheu minha loja de clientes só de tu chegar. E eu não preciso falar, né? É só as atitudes, né? É só e realmente é isso. Ali eu tive um sonho não, uma visão, que eu passei assim um tempo, quando eu saí um tempo da igreja, e eu estava sentindo, tá, mas como é que eu vou cantar para Deus, louvar fora da igreja? E Deus já tinha me falado que não era para a igreja que tinha me chamado, mas para Ide. Só que eu estava muito tempo assim pensando, o que eu vou fazer? Eu estava me sentindo despreparada. E aí no sonho, eu estava com os pés descalços numa grama e eu estava com receio de sujar os pés. Aí eu avistei assim Jesus ali com os discípulos, que realmente como se eu estivesse naquela época, eles com a veste e tudo. Aí eu cheguei lá pertinho para Jesus, como se ele fosse meu melhor amigo. Eu sei que ele é, né, mas cheguei pertinho, assim, mais pertinho do que a gente está agora. Ele dava para ver, assim, o rosto dele queimado do sol, o cabelo, a barba, assim, escuro. Eu falei assim para ele, Jesus, me dá umas sandálias, porque eu tô com medo de sujar os meus pés. Ele encostou o dedo dele no meu pé e se formaram, na hora, assim, magicamente, sandálias gladiadoras, essas que vêm até em cima. E ele continuou encostando em toda a minha perna. Quando eu me acordei, por isso que é bom te ler a Bíblia, né? Quando eu me acordei, eu peguei a referência. Efésios 6:10, as sandálias da paz que levam o evangelho. Deus estava me dando novas sandálias para eu ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi em 2019. Em 2020, ele me ordenou gravar a Metanoia, que saiu em inglês e com libras. Muito interessante que esse público que Deus quis, que é o mais difícil, que é o que eu era, tem gente hoje, pessoas que se dizem cristãs, que me julgam, mas sabe quando que eu fico muito feliz? Quando vem uma menina que se diz luciferiana, ela se diz luciferiana e satanista, mas ela diz para mim, Liz, eu adoro as tuas músicas. Eu gosto muito da forma que tu fala da tua fé. Ela posta as coisas opostas, na verdade, não sei se ela sabe, mas eu fui lá e catei ela. Tinha um perfil que era um satanista, um líder. Eu falei, eu quero falar a verdade para essas pessoas. E eu comecei a seguir pessoas que seguiam esse satanista. E ela me seguiu de volta, por causa do estilo, por causa do rock. E ela começou a ver as coisas que eu postava, a forma que eu tratava ela. Ela me chama de amiga. Querida Liz, ela fala. Nossa, ela me escreve coisas assim que nem irmã de sangue talvez escreveria. E um outro amigo meu que se diz ateu,
ele diz, pá, Liz, ele se diz ateu até hoje, tem tatuagem e tudo. Liz, esses dias eu te mencionei para minha chefe de trabalho e para o meu colega. Falei para ele que tu fala sobre um Jesus não religioso, né? E aí eu pensei, cara, o ateu falando de Jesus para outras pessoas, porque me ouviu falando, porque eu falo para eles, não, Jesus falou em Tiago 1:27, que a verdadeira religião é ajudar os necessitados, que para a gente não seguir dogmas religiosos, preceitos de homens. E quando a gente realmente tem intimidade com Deus, a gente lê, Deus nos conduz, né? A nossa religião, que é o religar, né? Religião significa religar a Deus, né? Que é Jesus Cristo, né? Que não existe mais separação, o véu foi rasgado, que a gente pode ter a comunhão com Ele. E eu quero quebrar essas barreiras da mente das pessoas. Tu não precisa ir em um lugar, é muito bom se tu for. Mas Deus está aqui agora. Deus está onde tu precisa. Deus está lá no teu quarto, sabe? Que tu pode só clamar por Ele e falar que nem na minha música, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de você. Me completa, Jesus, que essas pessoas, se eu não for até lá, não vai acontecer nada. Vai sim. Exatamente, ó. Eu acredito que o Senhor não tem preferidos, né? Ele tem íntimos. E a minha missão também é... Porque o que eu tenho percebido, Liz, que o Senhor tem usado em todos os movimentos, em todas as situações, alguém, em todos os cenários possíveis, tem alguém pregando, evangelizando. Eu não sou pastora e eu sei que não é esse o meu chamado. Eu sou profetisa, é eu levar... Eu até brinco, eu sou o meio de campo. Eu mostro um Jesus e aí eu chuto pro gol, né? Eu mostro que tem ali uma igreja, que eu tenho um lugar. Uhum. Então, só que eu sou o meio do campo, não é eu que vou fazer o gol. Aí, esse é o papel de quem está na igreja. E a minha missão também não é pregar para quem já conhece Jesus. É mostrar para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, ou que se esfriaram na fé, ou que perderam a motivação, a esperança pela vida, ou porque está passando por uma situação que às vezes não vê saída, movida pela dor, pela depressão ou pela ansiedade. Então, essa é a minha forma de comunicar que Jesus, ele ainda faz novos recomeços. A gente só precisa acreditar, confiar e querer. E querer ser resgatado, restaurado. Ainda você vai levar isso aqui, né? Esse aqui também foi num momento muito de peso que eu estava, mas um dia eu dobrei o meu joelho e pedi a misericórdia, e isso que eu já tinha vivido muitas experiências, viu? Mas a gente vence muitas coisas caladas, né? Só que chega uma hora que a dor está muito grande dentro da gente, e eu não posso gritar para o mundo, porque o mundo não vai resolver. Eu tenho que gritar e chorar nos pés de quem vai resolver. E nesse dia eu pedi misericórdia e ele teve misericórdia. E por esse motivo nós estamos conversando hoje. Por esse motivo, depois desse final de semana. Então você vai levar um tanto também para abençoar outras vidas, mas você vai ver que esse é o nosso Deus. É o Deus assim que quando a gente não está aguentando mais, ele muda. Quando a gente não está aguentando mais e ele vê sinceridade. Porque ele age onde tem sinceridade. É verdade. Olha a importância de um intimidade. livrinho. Intimidade. Ele só vai trabalhar de verdade e entregar naquele que ele sabe que vai honrá-lo. Porque não é a minha roupa, ou a forma que eu me visto, a forma que agrada a ele, não. Claro, a gente tem que estar sempre, né? Modéstia. De boas vestes, né? Nos cobrindo. Mas ele enxerga as nossas obras, os nossos corações, e na medida que a gente vai se aquebrantando, se tem uma coisa que o Senhor não se aguenta, é um coração quebrantado, né? Esse aí, ele deve de pegar a gente, mas é coisa mais de linda, essa menina, vem aqui. Eu vejo, eu sinto que é assim, que quando a gente vê, era isso mesmo que eu precisava que ela fizesse. Porque daí agora eu consigo fazer exatamente aquilo que ela precisava. Então, você vai levar e vai abençoar muita gente lá da farmácia, do bairro, vai abençoar outras vidas através dele aí, mostrar que o Deus que nós confiamos, ele move os céus e a terra para qualquer um.
Importância de um livrinho. Eu não trabalho mais hoje na farmácia, né? Hoje eu só trabalho com marketing, publicidade. Mas me lembrou. As meninas da loja, então. Mas me lembrou, o livro, tu falou farmácia, me lembrei que na época que eu trabalhava na farmácia, fui num evento cristão e comprei um livrinho, é aquele, acho que é o Pão Diário. E dei pra minha chefe da época, ela não era cristã, ela era um negócio espírita, assim. E aí eu levei um presentinho e dei pra ela esse livrinho. Aí passou alguns dias e ela falou, Liz, deixa eu te contar uma coisa. Aquele livrinho que tu me deu tá na minha cabeceira todo dia. Esses dias eu tava tão triste e eu abri. E tava escrito que a alegria não é desse mundo. E aquilo me deu um conforto tão grande. Ai, muito obrigada por ter me dado o livro, né? Aí eu fiquei pensando, nunca é em vão, né? A semente sempre Não é é. plantada, né? E vou te falar, ele não tem a venda, ele é gratuito Gratuito. porque o Senhor pediu para mim. Uhum. Ele pediu, e você sabe que tem um custo, não é barato, Uhum. o custo da editora, de toda a Eu edição. trabalho com gráfica do também, eu tudo, sei que é bem né? caro. Pois assim, Senhor, então, Senhor, é para levar, é para dar. Então, hoje, ele é para... E ele deu alguns lugares para eu entregar. Eu não tive oportunidade ainda, por conta que parece que não pode entrar agora, nem padre, nem pastor, em presídios. Uhum. Porque o primeiro lugar que ele deu para eu entregar é nos presídios. E foi um lugar que eu também pensei já, né? É, nos presídios. Deus tocou no meu coração de falar sobre essa metanoia para eles, né? Pro pessoal de lá. Exatamente. Agora, você para e pensa, você leva para um camarada lá, que ele está desgramido, ele sabe que a vida dele está destruída, que ele sabe que se ele sair dali, o mundo não vai enxergar ele como um bom ser humano. Ele só vai ser visto de verdade por com amor e com carinho. E é o único que pode transformar todas as coisas. Aí o cara lê um negócio desse aqui, ó. Quantas vezes você já pensou, não dá mais? E aí ele lê aqui, ó. Não importa o quanto você esteja cansada, machucada ou em dúvida, Deus ainda escreve novos começos. Fala para mim, o cara não dá esperança, que ele não enxerga outras coisas. Aí ele vai lá, conhece a história, né? Por exemplo, a minha história, fala, puxa vida, eu passei uma situação, ela às vezes passou uma situação pior e está ali vencendo. Então, deixa eu me levantar e ter coragem também. Entendeu? O testemunho, ele gera mais fé e Gera. esperança, com certeza. Gera. Porque, fala para mim, não é todas as pessoas que falam assim, glória a Deus no momento difícil, tá? Porque muitos falam assim, mas cadê o seu Deus na tua prova? É. Não é verdade? Aí, falando em prova, a maior prova para mim não foi quando eu perdi a minha mãe. Eu era criança, ainda foi muito triste, foi horrível. Mas eu perdi uma irmã mais velha há 10 anos atrás, num acidente de moto. Foi terrível. Só que antes disso acontecer, eu sempre falo muito com Deus, né? E Deus falou assim para mim, se tu perdesse alguém da tua família hoje, muito próximo, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, qual seria a tua atitude em relação à tua fé? Tu ia continuar acreditando em mim? Falei, Senhor, eu ia ficar muito triste, né? Eu já perdi eu ia ficar muito triste, mas sim, eu vou continuar crendo no Senhor, o Senhor é tudo para mim. Deus me perguntou 2 vezes isso, eu falei que ia continuar acreditando em Deus. E aí a minha irmã faleceu num acidente de moto, ela caiu da moto, foi em Minas Gerais, ela estava morando lá. E passou um caminhão por cima dela, foi na hora, não teve mais nada. E foi bem num dia que eu estava reunida com meu pai, com a minha outra irmã, meu pai recebeu a notícia, né, passou para nós. Todo mundo ficou apavorado, só que eu não sei, eu sou tão sensível, emotiva, que eu fiquei desesperada. E era bem no dia, num domingo, que eu estava escalada no louvor, o louvor ia ser comigo, não ia ser só Beck, né, ia ser comigo. E no meio daquele desespero, eu falei, Senhor, não importa, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é tudo que eu preciso, tudo que eu quero, não importa o que aconteceu, eu sei que o Senhor está no controle, eu confio em Ti. E quando eu falei, eu confio em Ti, eu me lembrei de que Deus já tinha me perguntado, e aquilo deu um alívio tão grande no meu coração. Eu consegui, continuei triste, mas, né, com a confiança em Deus, eu consegui igual ministrar de noite o louvor. Não chorei, consegui segurar, assim, né? Tava leve, tava triste, mas eu tava leve, sabendo que Deus estava no controle. São coisas difíceis, né, que dói, mas só que Deus é a nossa base, né? Por isso que a palavra diz, né, os mandamentos, amar a Deus acima de tudo. Porque se a gente inverter a ordem, amar o nosso próximo primeiro, se o nosso próximo morrer, a gente morre junto. Né? Mas se a gente amar a Deus acima de todas as coisas, que nem Jó, tu pode perder tudo, pode perder filhos, esposa, perder tudo. E é isso que às vezes menos a presença eu do posso Senhor, perder, né? eu posso ficar sem comer, eu posso ficar sem dormir, eu posso ficar sem. Só que é isso que a palavra diz, né? Que
que Deus nos sustenta, né? É com a presença dele. Eu me sinto tão satisfeita. Uma vez eu fiz um vídeo quase que chorando e falando. E sabe quem é que veio me falar, Liz? Eu me senti tocada com esse teu vídeo. Foi a minha menina satanista e ateísta. Eu falei, gente, não existe nada que se compara, nem droga, nem bebida e nem Não. festa. Nada se compara à presença de Deus. Nada. Eu nunca quis, porque eu sabia que o buraco que eu tinha em mim, droga nenhuma ia saciar. Nada. Quando eu senti a presença de Deus, encheu. E eu falei, meu Deus, o Senhor existe, o Senhor é real, é isso, é tudo. Eu preciso falar para todo mundo. Isso é bom. Você vê engraçado que... É engraçado não, é a forma que Deus usa pra gente, né? Porque quando a gente prova dele, a gente quer que o mundo viva isso daí. Então, Jesus mesmo diz, né? Dai graças em tudo. Né? Você sabe que eu perdi minha filha. Eu estava Né? olhando hoje e me lembrei Eu- da situação com a Vai minha fazer irmã. 4 anos agora, né? Dia 12 de setembro. Então, eu perdi ela. E em nenhum momento, no período que ela ficou lá no UTI, né, lutando pela vida, entubada, todas as notícias que me ligavam era só coisa ruim. Eu não questionei ao Senhor, porque eu sabia que não era ela, a missão dela estaria se finalizando. Era o início da minha história, né? Era o início do trabalhar em mim. Então, Jesus fala, dai graças em tudo. A única pergunta que eu fiz para ele, falei assim, Senhor, mas como que eu vou dar graças em tudo se é a minha filha? Como que eu vou fazer isso? Mas aí, quando ela se foi, eu entendi nesse tempo que era o início do Senhor trabalhando. E tudo que o Senhor prometeu, tudo, Lise, o Senhor está cumprindo cada detalhe, tudo que Ele me falou. E a única coisa que Ele pediu para mim era que nunca eu falasse que foi eu. Sempre foi Ele. Porque você não realiza, quem realiza sou eu. Porque eu, dentro da minha pequenez, jamais eu chegaria nem na metade da onde eu já cheguei. É impossível eu ter construído de mãos próprias, sem a graça, sem a misericórdia e sem o cuidado e sem ele ter liberado as competências, as habilidades, as portas na minha vida. Mas não foi eu, é tudo para ele. É para que assim as pessoas vejam, olha, ela caiu no meio da dor, eu sustentei, eu levantei e olha aqui, ó, ela não se acovardou, ela confiou no que eu estava fazendo, no que eu falei, ela confiou, então aqui agora é o resultado. Tanto que essa semana me colocaram, até coloquei lá, falaram para mim assim, Alessandra, porque eu trabalho demais, segundo, né? Não acho, pode vir mais que eu dou conta. Você trabalha demais e quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Aí eu falei, engano seu. Porque assim, o meu trabalho é dali para lá. Aqui é uma missão. Aqui é onde eu levo o que Deus fez na minha vida e outras pessoas. E o que Deus tem feito na vida de qualquer um. Né? Que independente se você está na igreja ou não, você tem um testemunho, uma experiência com o Senhor. Entendeu? Todos têm. Talvez ainda não decidiu ainda o caminho, mas tem uma experiência com Jesus. Né? Então, essa é a forma de eu retribuir tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E a minha vontade também é sair gritando para todo mundo. E as pessoas, mas isso passa, isso é coisa do primeiro amor, isso é paixão. Gente, já desde 2007. E teve uma vez que quando eu saí da igreja, que aconteceu uma situação que eu tive que sair, eu não era errada, era uma outra pessoa. Mas as pessoas preferiram um outro lado, que eu tive que sair, porque aí, tipo, era muitas pessoas me olhando, assim, de forma que eu não estava mais me sentindo bem. Eu acabei não orando mais. Eu fiquei triste, não com Deus, mas eu acabei me afastando. E aí criou uma distância. Eu não deixei de acreditar, mas eu me afastei, sabe? Até de Deus. Eu criei uma dor, assim, tão grande. E quando eu vi, assim, que eu tava lá no fundo, assim, que se eu esticasse meu braço, eu não conseguia alcançar em Deus, porque eu me afastei. Foi uma dor, assim, que eu queria morrer. A minha irmã que me ajudou, sabe? Que eu queria morrer. E aí, quando eu entendi, orando, Deus falou assim pra mim, tu não precisa ir, é muito bom, eu adoro ir na igreja, eu amo, Deus conhece, sabe meu coração. Mas, necessariamente, tu não precisa ir numa igreja pra tu orar. Eu orava em casa também, mas tu não precisa ir numa igreja pra tu orar. E pra tu falar em línguas, pra tu sentir a presença do Espírito. Aí Deus me deu o versículo aquele. Fecha a porta do teu quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, que ali contigo eu vou falar, né? Sozinho. E eu acabei fazendo uma música sobre isso, para que eu sei que muita gente
nunca vai ir na igreja. E às vezes elas vão para saber, eu não vou ir, então eu não vou ser salva. Então ela vai o quê? Ter certeza que ela não vai ser salva, então ela não vai ser. Que a salvação é pela fé, crer que Jesus é o Exatamente. Filho de Deus. E eu preciso dizer para elas, é muito bom que tu vá na igreja se tu quiser, mas eu preciso te falar uma verdade, tu não precisa ir para ser salvo. A salvação é por Jesus, de tu crer que Jesus é o Filho de Deus, é isso que te salva. Porque se a gente aproximar as pessoas, assim como comigo, se a gente aproximar as pessoas de Jesus, de Cristo, elas tiverem essa experiência, elas vão ir para o lugar que Deus determinar. Se é na igreja X ou Y, ou não ir. Por enquanto, eu não estou indo em nenhuma. Mas eu creio em Deus, sabe? Se Deus falar, vai em tal lugar, eu vou. Né? Aí tem gente que às vezes fala, mas tu não vai em lugar nenhum, né? E tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas as pessoas veem a igreja em mim. Faz sentido com o que eu li esses dias. Eu li assim, ó, às vezes você é a única Bíblia que vão ler. E Deus sabe, se Deus fala assim pra mim, Lisiane, tu vai congregar em tal igreja agora, é o meu maior prazer. Eu adoro cantar louvor, eu adoro, eu gosto, só que a mesma maneira que eu oro na igreja e que eu sinto a presença de Deus é igual em casa. Só que Deus ainda não me deu, e Deus sabe, eu tô falando uma verdade, Deus sabe, se Deus falar, porque eu sou assim, ó, Deus falou tal coisa, eu faço sem questionar nada, eu me atiro, eu abro mão de tudo, não importa o que vai acontecer. Só que Deus ainda não falou, sabe? Por enquanto eu não tô indo em nenhuma, mas eu continuo falando de Jesus, né? Continuo sendo o templo de Jesus, tendo comunhão, e Deus tem me levado no meio de pessoas onde Ele me pediu para fazer a obra, que é no meio onde as pessoas não são cristãs. E olha só que interessante. Tem uma casa de rock, duas, uma maior em Porto Alegre, que é a Opinião, é uma casa grande, assim, de Porto Alegre, de show, mais de rock. Eu nunca tinha ido. Sempre tive vontade, teve até show da Oficina G3 lá, tinha muita vontade, só que eu não queria ir sozinha, sabe? Só que, como eu tinha divulgado minha música pra muita gente, quando eu cheguei na Opinião, Liz, né? Liz Rock Violão, sim, eu te conheço do Instagram. Ele não era cristão, era uma banda de rock, eu comecei a seguir muita gente. Cheguei num outro lugar, Liz, sim, eu te conheço, fui me apresentar, sim, eu te conheço, é a Liz Rock. As pessoas me reconheciam porque eu divulgava pra essas pessoas já. Então, e sabiam quem eu era, e eu ficava assim, nossa. Teve um rapaz que o meu namorado foi entrevistar no podcast dele, que é sobre música e sobre rock especificamente. É Tierra Mística, o nome da banda, muito legal. E aí o guitarrista tava me olhando, né? E aí ele, Liz, tu lembra que uma vez eu te pedi ajuda para um trabalho da faculdade que era sobre composição? Eu precisava de uma compositora, né, para o meu trabalho. E eu não lembrava, porque eu falava com tanta gente, eu respondia a tanta gente, né? E eu falei, eu te respondi, eu fiz. Ele, sim, tu me respondeu, eu fiz o trabalho e tudo. Eu fiquei pensando, ainda bem, né? Glória a Deus, né? Porque, tudo pessoas não cristãs, que estavam ouvindo ali, que estavam, né, escutando, né, através da minha vida sobre Jesus. A gente não é nada, a gente apoia, a gente não é nada, né? Mas eu fico feliz porque eu fico satisfeita. Parece que eu recebi um salário quando uma pessoa fala, assim, que escutou. Não porque quem eu sou, porque eu não me apresento, eu apresento Jesus. Você fala sobre Jesus, né, sobre Cristo. Esse é o meu pagamento. Na verdade, o nosso pagamento não é aqui nesse mundo, né? Isso é verdade. É no céu, e eu sempre penso assim. Mas a nossa recompensa, a nossa né? recompensa. Porque a gente faz o bem, e aí vem o agradecimento. É a forma que Jesus fala assim, ó, continua que você está no caminho certo. Mas acabou. Acabou. Eu amei, eu nem vi a hora passar, ótimo, viu? Maravilhoso. Deixa uma mensagem para os adolescentes, para os jovens, né? Hoje você está com quantos anos? 34. Você está com 34, mas é uma jovem, né? Não parece ter 34. Mas para as pessoas no geral, assim, que é para acompanhar o seu trabalho, mas também é uma mensagem de esperança, né? Que você é o A e hoje você é o B. Era o A e é o B. Para quem não acredita, para quem está em dúvida, coloca o teu coração para a gente poder abrir a mente da geral agora. Tem até uma música minha que é Quebre as Correntes. Não ficou com esse nome, é O Que Te Fizeram Odiar. Porque nessa música eu falo que me fizeram odiar Jesus porque eu via Jesus como um Jesus religioso, aquele pregado na cruz e aquele que manda fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas na verdade não. Jesus me mostrou pra mim como naquele sonho. Eu falei, Jesus, me dá umas sandálias. Ele encostou o dedo nos meus pés e me deu umas sandálias. Quando eu sentia falta de amor e eu chorava e pedia por Deus, ele vinha, eu sentia um amor tão grande que parecia assim que eu tinha 10 pessoas ali comigo. Mas a mensagem principal é isso. Jesus é o caminho, não só uma frase falada, mas ele é tudo que a gente realmente precisa. Às vezes a gente pode, mas será que eu tô ficando louca? Eu vou falar com Deus e eu nem tô vendo.
Jesus, ele nos ouve, se for do nosso íntimo, do nosso coração. E o que ele tem para nos dar é o amor dele. Ele já entregou a vida dele no nosso lugar. A gente que tinha que estar lá na cruz. Mas ele fez isso por amor. Ele quis fazer isso por nos amar, para nos dar uma chance, para a gente poder hoje sentir essa presença de Deus, né? Então, que você na sua casa possa aceitar Jesus no seu coração, né? Que te fizeram acreditar ou odiar a Deus, ou te fizeram acreditar num Deus errado, num Jesus errado, só que Jesus não é religioso. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é ajudar os necessitados. E Jesus fazia isso, ele ajudava os necessitados. Ele foi rejeitado pela própria religião. Ele dizia lá para os fariseus e saduceus, vocês me honram no templo com as mãos levantadas, né? E com a alta voz, mas verdadeiramente o coração de vocês está longe de mim. Então, o mais importante é isso, nosso coração estar em Deus, porque quando nosso coração está em Deus, ele endireita todas as nossas veredas e nos dá direção no caminho. É isso. Muito bem, isso é verdade. O que você acha da gente encerrar ali, você tocando a tua música, né? E aí a gente caminha para o final. Eu vou me despedir da galera, quero agradecer você foi um papo muito inspirador, você é um talento lindo, autêntica no extremo, com personalidade linda, né? Você é você. Muitas das vezes fingem ser o que não ser. E eu vejo você com a sua identidade. Eu sou a Lise. Já tomou posse daquilo que Deus tem para sua vida. Então você é um talento, pessoal. Sigam a Lise nas redes sociais, sigam a gente também nas nossas redes sociais para que possamos trazer mais conteúdos como estes. Eu tenho certeza que você se encantou aqui com a Lise, então já acompanha ela nas redes sociais também e vamos ficar com ela aqui, que ela vai fazer o nosso fechamento de hoje. Muito obrigado pela sua presença, que Deus guarde e proteja você, sua casa, sua vida, os seus negócios e até a próxima. Agora é contigo, Lise. Tá bom. Me fizeram sair do lugar que eu mais amava, onde eu me encontrava com a fonte que jorrava, o mais doce mel, o mais puro amor. Me insultaram, me empurraram, que pavor. Me afastei, me desliguei, a porta fechei. Eu me afastei, me desliguei, a porta fechei. Eu me afastei, me desliguei, a porta fechei. Eu te amo e você vem, de ninguém mais sou refém. Quando caí, tua mão me levantou, teu Santo Espírito me embriagou. Quero andar de gole em gole, beber mais e mais do meu Senhor. Esse Espírito cheira forte e o seu efeito é libertador. Libertador. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Fiquem com Deus. E aí, gostou desse episódio? Já se inscreveu no nosso canal? Não? Então aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, comenta, compartilha e nos vemos no próximo episódio aqui no YouTube.